Poucas histórias de bastidores na WWE foram tão caóticas quanto o escandaloso triângulo amoroso envolvendo Matt Hardy, Lita e Edge. O que começou como uma amizade íntima entre dois colegas se transformou em um caso que rapidamente se tornou uma das histórias mais comentadas da história da WWE. Mas como as coisas se desenrolaram nos bastidores? Vamos nos aprofundar em todo o caos e drama que ainda está na mente de muitos quase 20 anos depois. As sementes dessa história foram plantadas no final da década de 1990, quando Matt Hardy, ao lado de seu irmão Jeff, estava entrando no mercado de luta livre. Em pouco tempo, seus estilos de luta de alto nível e a ação hardcore no ringue chamaram a atenção da WWE. Durante essa era, a divisão de equipes de tag estava prosperando, com equipes como Hardy Boys, Edge and Christian e Dudley Boys, ultrapassando os limites do que poderia ser feito no ringue. Essas equipes redefiniram a luta de tag team, especialmente com suas icônicas lutas de escada e TLC, que se tornaram a marca registrada da Attitude Era. Com seu carisma ardente e suas saltos mortais, Lita foi o complemento perfeito para a equipe. Juntos, eles formaram a Team Extreme, uma facção que se tornou sinônimo do espírito rebelde da Attitude Era. Nos bastidores, o vínculo entre Matt Hardy e Lita se fortaleceu ainda mais à medida que eles passavam inúmeras horas na estrada juntos, viajando para eventos ao vivo e suportando a agenda exaustiva da WWE. No início dos anos 2000, Matt e Lita começaram a namorar, e o relacionamento deles foi até reconhecido pela WWE na tela, quando os dois se beijaram. Enquanto isso, na mesma época, Edge estava trilhando seu próprio caminho na WWE. Depois de estrear em 1998, ele começou como um solitário misterioso, mas rapidamente obteve sucesso como parte de uma equipe de combate com seu amigo de infância, Christian. Juntos, Edge e Christian se tornaram uma das duplas mais famosas da WWE. A rivalidade de Edge e Christian com os Hardy Boys continua sendo uma das maiores lutas de tag team da história da WWE. Suas batalhas icônicas, especialmente as lutas de escada e TLC, redefiniram a luta de tag team. Fora do ringue, Matt e Edge formaram uma estreita amizade, pois passavam muito tempo juntos na estrada, e foi ninguém menos que Hardy quem apresentou Lita ao seu futuro namorado Edge. Juntos, o trio formou uma amizade muito próxima que viajava pela estrada. Com o passar do tempo, a trajetória de suas carreiras também começou a mudar. Com a Attitude Era chegando ao fim e a era da Ruthless Aggression no horizonte, a empresa começou a se concentrar na formação de uma nova geração de estrelas, incluindo John Cena, Brock Lesnar e Randy Orton. Entre esses jovens talentos, Edge também foi considerado uma das futuras estrelas do evento principal. No entanto, houve um grande obstáculo na estrada que ameaçou sua carreira quando Edge sofreu uma lesão horrível em 2003 e teve de ficar fora de ação por um ano. Na mesma época, Lita também enfrentou um contratempo que ameaçou sua carreira. Durante as filmagens de uma acrobacia para a série de televisão Dark Angel, ela sofreu uma grave lesão no pescoço que exigiu uma cirurgia extensa e um longo período de reabilitação. Refletindo sobre isso em uma entrevista em 2017, ela admitiu: "Estávamos um pouco desconectados enquanto eu estava em casa me recuperando, porque ele ainda estava 100% em sua carreira e eu estava 100% fora dela no momento. E eu me lembro de ter pensado, não vamos ficar juntos depois que nossas carreiras terminarem, porque esse é o nosso vínculo. A maneira como vemos a vida, nossos interesses, eles não se alinham, sabe?" Apesar de se sentir assim, Lita decidiu continuar seu relacionamento com Matt Hardy, e quando retornou à WWE em abril de 2004, os dois estavam reunidos como um casal na tela. Esse reencontro foi seguido por um rompimento kayfabe que eles tiveram apenas no ano anterior, em 2003. Os fãs ficaram empolgados em ver a dupla novamente junta, mas, nos bastidores, o relacionamento deles na vida real estava novamente em terreno instável. Após a briga de Matt com Kane, ele sofreu uma lesão debilitante no joelho que exigiu cirurgia e o manteve fora de ação por vários meses. Enquanto Matt estava se recuperando em casa, Lita e Edge, que já eram amigos há muitos anos, começaram a viajar juntos.
Lita, que supostamente não se dava bem com algumas das outras mulheres do vestiário, sugeriu se juntar a Ed na estrada. Na época, Ed havia se casado recentemente com sua segunda esposa, Liza Ortiz, e parecia ser uma companhia confiável. Como ele e Matt eram amigos íntimos há anos, Matt não tinha motivos para suspeitar de algo incomum. Ele estava concentrado em sua recuperação e no planejamento de seu futuro com Lita, a mulher com quem acreditava que acabaria se casando. Entretanto, durante as longas viagens de carro e as incontáveis horas passadas juntos na estrada, Ed e Lita começaram a se relacionar em um nível muito mais profundo. O que começou como um companheirismo amigável rapidamente se transformou em um caso completo. Embora a cronologia exata de quando o relacionamento deles se tornou romântico seja incerta, especula-se amplamente que o caso tenha começado no final de 2004. Refletindo sobre a situação anos mais tarde, Lita admitiu francamente a turbulência emocional que veio com a crescente conexão entre eles. Então, quando Adam e eu começamos a nos relacionar em um nível mais profundo e a ter uma saída criativa com nossas carreiras e outras coisas, nós dois ficamos tipo, oh merda! Assim que começamos a nos dar conta de que éramos mais do que apenas dois irmãos saindo juntos. Então, a coisa mais difícil que sempre aconteceu nesse período é que percebemos que estávamos seguindo um caminho que não deveríamos, e o que quero dizer com isso é mentalmente. No início de 2005, começaram a circular no vestiário da WWE boatos sobre o relacionamento de Lita e Ed. A crescente proximidade entre eles estava se tornando cada vez mais evidente, e não demorou muito para que esses rumores chegassem à esposa de Matt e Ed. Em janeiro de 2005, Lisa telefonou para Matt e expressou sua preocupação com os frequentes telefonemas entre seu marido e Lita. Embora Matt inicialmente tenha ignorado o fato, mas isso plantou uma semente de dúvida em sua mente. Na mesma época, enquanto o caso secreto ainda estava em seus estágios iniciais, Lita sofreu outra lesão, rompendo o LCA durante uma luta pelo título contra Trish Stratus no New Year's Revolution, em janeiro de 2005. Ela foi forçada a tirar várias semanas de férias e voltou para a casa que dividia com Matt. Quando Matt confrontou Lita sobre as alegações, ela negou categoricamente qualquer irregularidade. No entanto, Matt não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Ele começou a notar mudanças sutis no comportamento de Lita, telefonemas tarde da noite que ela tentava manter em sigilo, ausências inexplicáveis e um distanciamento emocional cada vez maior, algo completamente diferente dela. Não demoraria muito para Matt descobrir a infidelidade de sua namorada. Os detalhes exatos de como ele descobriu o caso variam, já que diferentes relatos surgiram ao longo dos anos. Uma versão da história sugere que as suspeitas de Matt o levaram a verificar as mensagens de correio de voz de Lita em uma noite. O que ele ouviu foi de partir o coração, uma mensagem de Ed, declarando seu amor por Lita e pedindo que ela escolhesse entre ele e Matt. Outra versão mostra um quadro ainda mais vívido da traição. Nesse relato, Matt descobriu mensagens de texto explícitas entre Lita e Ed que não deixavam margem para interpretações errôneas. A própria Lita, em um relato sincero dos eventos, descreveu o momento de uma forma que revelou sua agitação interior. Meu joelho estava machucado. Eu estava voltando para casa e simplesmente desliguei meu telefone porque queria parar de lutar e tudo o mais, lembrou ela. Matt deve ter sentido que algo não estava certo. Eu estava dormindo e ele mexeu no meu celular. Ele encontrou aquela mensagem do Adam, e não foi algo do tipo, ele só estava preocupado com meu joelho. Era algo completamente diferente. Quando ele me confrontou, eu apenas olhei para ele e disse, sinto muito. Depois peguei minhas chaves, entrei no carro e fui embora. Eram 6 horas da manhã. Sejam os correios de voz ou as mensagens de texto explícitas que confirmaram os temores de Matt, a revelação o abalou profundamente. A traição foi agravada pelo fato de que Ed não era apenas um mero colega, mas um amigo próximo e um confidente de confiança. Enquanto isso, os fãs começaram a perceber sinais de problemas no paraíso quando, no início de março de 2005, Matt removeu fotos de Lita de seu site pessoal. E, além disso, escreveu o seguinte em seu quadro de mensagens. Matt odeia que mintam para ele e que sua confiança seja quebrada.
Depois de deixar um rastro de mensagens enigmáticas, Matt Hardy finalmente abandonou toda a ambiguidade. Em uma de suas mensagens mais famosas, ele mencionou diretamente Ed e Lita e os acusou de terem um caso enquanto ele estava afastado e se recuperando de sua lesão no joelho. Essa revelação bombástica foi divulgada ao público quase da noite para o dia. Além de escandalosa, a situação fez com que todos se perguntassem: isso era real ou planejado? Poderia ser um trabalho elaborado, orquestrado pela WWE, ou foi uma traição genuína que chegou aos olhos do público? Enquanto isso, Lita publicou uma breve nota em seu site, pedindo privacidade durante o que ela descreveu como um momento difícil. Mas a privacidade foi a última coisa que ela recebeu, e o escândalo se tornou um incêndio. Segundo consta, Lita e Ed ficaram surpresos com as consequências do escândalo, e Ed teria sugerido que Matt fosse para o SmackDown para criar uma distância entre eles. No entanto, as tensões continuaram a aumentar e, em 11 de abril de 2005, a WWE liberou Matt Hardy de seu contrato com John Laurinaitis, citando razões criativas. A empresa também alegou que o comportamento não profissional foi um dos fatores que contribuíram para sua dispensa, fazendo referência a incidentes como um suposto corte de pneu, que Hardy negou veementemente. Essa dispensa repentina só piorou as coisas, pois muitos acreditavam que a decisão estava diretamente ligada ao caso e ao espetáculo público que ele havia se tornado. A demissão de Matt causou indignação entre seus apoiadores, que a consideraram injusta e indicativa de que a WWE estava protegendo Ed, uma estrela em ascensão recém-saída de sua vitória no Money in the Bank, e Lita, um dos maiores talentos femininos da empresa. No entanto, todas as partes envolvidas tiveram um rude despertar quando os fãs começaram a invadir os house shows e os eventos ao vivo com cânticos estrondosos de "You Screwed Matt" e "We Want Matt", direcionados diretamente a Ed e Lita durante suas entradas e combates. A reação atingiu seu ápice em 18 de abril de 2005, durante um episódio ao vivo do Raw no Madison Square Garden, em que Ed e Lita sofreram uma hostilidade avassaladora quando a empresa os colocou em segmentos consecutivos. A luta de Ed com Chris Benoit terminou em um no contest, mas o verdadeiro drama se desenrolou quando Lita apareceu em um segmento promocional com Trish Stratus. A plateia do Madison Square Garden, conhecida por ser muito falante e apaixonada, vaiou Lita sem parar. Os cantos "You Screwed Matt", "Você ferrou o Matt", soaram, e o segmento rapidamente se transformou em um caos. A tentativa de Lita de fazer sua promoção foi abafada pelo público hostil e o segmento teve de ser interrompido. Esse foi um momento crucial na história, pois mostrou o quanto o caso da vida real havia afetado as carreiras de Lita e Ed. Além do caos, a esposa de Ed, Lisa, que estava afastada, acusou-o publicamente e a Lita de uso de esteroides, o que manchou ainda mais a imagem pública deles. Após sua saída da WWE, Matt Hardy retornou ao circuito independente, enquanto petições online e campanhas de fãs reuniam mais de 15.000 assinaturas, exigindo sua reintegração. Com a reação que se recusava a diminuir, a empresa optou por capitalizar o drama da vida real. Em maio de 2005, Lita uniu forças com Ed, e os dois começaram um relacionamento na tela, espelhando o caso da vida real. A virada ocorreu depois que Lita ajudou Ed a derrotar Kane na final do torneio Gold Rush, levando-o a um beijo apaixonado no palco. A partir de então, Ed e Lita foram apresentados como o casal Rated R, e por isso tornaram-se talvez os mais desprezados heels da empresa. Enquanto isso, em uma entrevista no programa de rádio Opie and Anthony, Hardy expressou seu desejo de confrontar Ed e prometeu continuar a persegui-lo. Hardy também deixou claro que, embora tivesse terminado com Lita, ainda tinha assuntos pendentes com seu antigo amigo Adam. No verão de 2005, a WWE viu a oportunidade perfeita para capitalizar o calor que envolvia as consequências da vida real. O drama entre Hardy e Ed e Lita poderia ser uma das histórias mais quentes da luta livre, e trazer Matt Hardy de volta poderia aumentar a intensidade. A WWE lhe ofereceu um retorno, e o momento não poderia ter sido melhor, pois todos estavam ansiosos para ver a resolução desse conflito tão real e tão público.
No episódio de 11 de julho de 2005 do Raw, Matt Hardy fez seu retorno explosivo atacando Edge, antes de ser escoltado para fora da arena. Para os fãs que estavam assistindo ao vivo, era quase impossível acreditar que isso não fazia parte do roteiro. No episódio de 1º de agosto do Raw, no entanto, a portas fechadas, Vince também deixou claro que qualquer tentativa de levar as coisas a sério resultaria em sérias consequências. Em um episódio do podcast The Extreme Life of Matt Hardy, de agosto de 2022, Matt contou: "Estávamos sentados, e a primeira coisa que Vince disse foi: Adam, Matt, você sabe que a WWE é minha empresa, certo?" Ele disse: "Você sabe que esse evento, o SummerSlam, é o evento que eu criei, certo?" Nós dois respondemos: "Sim." Ele disse: "Vocês sabem que eu aluguei este local para esta noite, certo? Então, essa é basicamente a minha arena. Vocês entendem isso?" Nós respondemos: "Sim." Ele disse: "Vou lhes dizer uma coisa agora mesmo. Se algum de vocês for lá fora hoje à noite e tentar tomar liberdades um com o outro, se tentarem machucar um ao outro intencionalmente, eu sou o homem mais poderoso desse setor. Prometo que nenhum de vocês voltará a trabalhar um dia sequer nesse setor. Entenderam?" Nós respondemos: "Sim, claro, entendemos." Sua primeira luta oficial no SummerSlam terminou prematuramente quando Edge atirou Hardy de cabeça contra a trave de aço do ringue, causando uma laceração grave que deixou Hardy sangrando muito. O árbitro interrompeu a luta e concedeu a vitória a Edge por nocaute técnico. Embora o final abrupto não tenha correspondido às expectativas, ele preparou o terreno para batalhas mais intensas nas semanas seguintes. Enquanto isso, os bastidores desse período foram, como era de se esperar, tensos e caóticos. "Era um bom amigo de todos eles", admitiu Angle. "Não gostei da situação. Eu senti que era realmente desconfortável estar perto dessa situação, sabendo que Matt era de Lita, e Lita era Edge." Enquanto isso, no episódio de 29 de agosto de 2005 do Raw, houve uma briga de rua entre os dois homens. A luta terminou em caos total quando Hardy aplicou um efeito colateral devastador em Edge fora do palco, fazendo com que os dois se chocassem contra o equipamento elétrico abaixo. No entanto, talvez a luta mais icônica de sua rixa tenha ocorrido no Unforgiven 2005, quando Hardy e Edge se enfrentaram em uma brutal luta de gaiola de aço. No final, Hardy venceu a luta com uma queda de perna de tirar o fôlego do topo da gaiola sobre Edge. No final das contas, a briga chegou ao fim em uma luta de Loser Leaves Raw. Com a ajuda de Lita, Edge derrotou Matt Hardy, e com essa derrota, Hardy foi forçado a deixar o Raw, marcando o fim de sua amarga rivalidade. Após esse triângulo amoroso na tela, Edge emergiu com uma carreira em ascensão. Sua vitória no New Year's Revolution de 2006, em que ele usou sua maleta Money in the Bank para ganhar o WWE Championship, marcou seu auge. Nos anos seguintes, o Rated R Superstar se tornou um dos superstars mais condecorados da WWE, acumulando 31 campeonatos, incluindo 11 títulos mundiais e rivalidades icônicas com John Cena e The Undertaker. Embora uma grave lesão no pescoço o tenha forçado a se aposentar dos ringues por 9 anos, ele retornou à empresa no Royal Rumble de 2020 e depois se juntou à AEW. Embora tenha obtido sucesso moderado, incluindo vitórias em campeonatos nas divisões de Tag Team e Mid-Card, a carreira de Hardy nunca atingiu o mesmo nível da de Edge. Ele era frequentemente ofuscado por seu irmão Jeff, que alcançou maior sucesso solo. Depois de deixar a WWE em 2010, Matt se reinventou com a gimmick de Broken Matt Hardy na TNA e obteve sucesso de crítica. O impacto emocional do escândalo público ainda o afetava, e mais tarde, Matt expressou arrependimento por ter tornado o caso público. Para Lita, a aprovação foi particularmente difícil, mesmo depois que a briga de Edge com Matt chegou ao fim. A gota d'água para ela veio depois de sua famosa Live Sex Celebration com Edge. Nos bastidores, Lita teria relutado em participar do segmento, mas Vince McMahon teria ameaçado demiti-la caso ela se recusasse. Em entrevistas posteriores, ela refletiu sobre a vergonha e o arrependimento que sentiu por suas ações, admitindo que quase deixou a WWE um mês após o escândalo. Ela revelou como lutou contra a culpa e o julgamento severo do público, dizendo: "Eu mereço todas essas coisas terríveis que todos estão dizendo para mim. Não quero acordar todas as manhãs.
Mas, com o passar do tempo, a única maneira de seguir em frente foi me perdoar. Mais tarde, ela revelou seu arrependimento e as desculpas que deu à esposa de Ed, e também falou sobre a reação do vestiário. Na maior parte do tempo, todas as mulheres naquele vestiário me julgaram. Cada uma das esposas dos outros lutadores, os rapazes me julgaram, mas por mais vergonhoso que eles tenham sido, eu estava me punindo ainda mais. Eu pensava, você é terrível, como pôde fazer isso com todos os envolvidos? Então, senti que merecia tudo o que recebi e muito mais. Eu me senti muito mal com isso. Até mesmo Ed, cuja carreira prosperou após a rixa, admitiu que o período foi incrivelmente estressante. Em uma entrevista em 2016, ele descreveu esse período como um dos mais difíceis de sua vida. Éramos apenas eu e ela contra o mundo, e ambos estávamos lidando com muita culpa e remorso. Esse foi provavelmente o momento mais estressante da minha carreira. Nos anos que se seguiram à tumultuada briga, as três partes seguiram em frente, tanto pessoal quanto profissionalmente. Em conversa com Peter Rosenberg, Ed compartilhou sua perspectiva sobre como lidar com uma situação tão desafiadora, afirmando: você tem que ser profissional e também, voltando ao meu ponto de vista de encontrar pontos positivos quando não parece haver nenhum na superfície, você tem que cavar abaixo da superfície. Esse foi um desses casos. E você diz, ok, estamos aqui, o que vamos fazer agora? Bem, vamos tentar ganhar algum dinheiro juntos e vamos tentar promover nossas carreiras com isso, e com sorte, com isso, poderemos não apenas ser artistas mais fortes, mas também pessoas mais fortes. Isso geralmente não acontece no contexto de uma história de luta livre. Ele também refletiu sobre sua amizade anterior com Matt Hardy, reconhecendo que o vínculo entre eles era forte antes das consequências. Embora o relacionamento entre eles tenha se desgastado durante o escândalo, o tempo e as experiências compartilhadas acabaram levando à reconciliação. Quanto a Ed e Lita, cujo relacionamento na tela e na vida real foi o centro da controvérsia, acabaram se separando. Mais tarde, Ed encontrou a felicidade pessoal com a ex-campeã das divas, Beth Phoenix, e os dois estão casados há muitos anos. Enquanto isso, Matt encontrou estabilidade em sua vida pessoal e profissional. Atualmente, ele é casado com Reb Sky, e o casal tem 4 filhos. Enquanto isso, a vida pessoal de Lita permaneceu mais reservada. Seu mais notável pós-relacionamento foi com CM Punk, que terminou há mais de uma década. Ela não é casada nem mãe. Ela foi introduzida no Hall of Fame e, mais recentemente, lutou em 2023, quando venceu o WWE Women's Tag Team Championships ao lado de Becky Lynch. Já se passaram quase 20 anos desde que um dos triângulos amorosos mais explosivos da vida real abalou a empresa. Embora a rivalidade na tela entre Ed e Matt Hardy tenha durado apenas 3 meses, ela ainda continua sendo uma das histórias mais comentadas de todos os tempos. Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.